É isso aí, Noteg. Então, vamos falar com o nosso convidado. Pra vocês terem uma ideia, ele ganhou tanto no Grêmio quanto no Inter. Isso já é muito raro no estado. É o convidado com a cara do Papo Copeiro, né? Com certeza. Porque até porque a gente mesmo gremista, a gente recebe colorados aqui. Já teve Baldaço, já teve tantos colorados. Inclusive hoje, o Papo Copeiro é um dos maiores mesa-casts do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem muitos grandes, a grande mídia, copiando dois caras que fizeram um mesa-cast, nós dois. E, cara, eu tô muito feliz aí, porque a gente recebe muito feedback positivo da galera, então a gente fica muito feliz cada comentário que vocês fazem pra gente. Então, nosso convidado aqui tem muita história, o Claudião! Muito obrigado pela presença aí, uma honra! E aí, gurizada, tudo bem? Cláudio Duarte, muito obrigado pela presença. Olha, é histórico pra nós aqui. Nome de artista de novela mexicano, 4 nomes. Cláudio Roberto Pires Duarte. Olha só, Cláudio Roberto É Pires muito Duarte. nome, é muito grande. É um nome legal, é um nome Aí marcante. virou Claudião e aí ficou bem mais fácil. O que a gente deu o apelido de Claudião foi o Paulo Brito mesmo? Não, esse apelido veio em função de um dos grandes craques da história do Internacional, que era o Cláudio Miro. Claro. Então, quando eu chego para o Internacional em 1968, para a base, ele já era profissional e era um craque, né? Uhum. E em janeiro de 70, eu, juntamente com o Carpegiani, com o Escurinho, o Mosquito, uma turma grande, nós subimos todos para o profissional. E ele já era chamado no profissional de Claudinho. Uhum. Então, chega o Cláudio lá, tinha o Claudinho, aí eu era mais alto do que ele, e os caras disseram, tá, então é o Claudinho e o Claudião. E aí pegou Daí, e ficou como se fosse uma marca, né? Desde a época de jogador, então. Isso. Falando em Claudio Miro, já ouvi falar de alguns colorados das antigas que ele foi o melhor jogador do Inter, da história. Ou exagerado eu um pouco? que ele pode ser considerado, sim, um dos grandes jogadores do Internacional na sua própria história. Ele era um centroavante de uma qualificação técnica, física, raciocínio esperto, tinha todas as condições para ter feito até uma carreira maior e melhor do que realmente fez. Mas foi um grande jogador e era meu amigo pessoal. Muito amigo. Quando eu subi em 70, na concentração lá no Portão 8 do estádio do Internacional, tinha os quartos daquela concentração ali. E eu fiquei no quarto número 7, que era o segundo quarto, juntamente com Bibiano Pontes e com Claudio Miro. Então, minha vida profissional como atleta foi concentrando juntamente com ele durante o tempo em que ele esteve lá e com esse outro que é uma figura maravilhosa, mora em Taquari hoje, que é Bibiano de la Sena Pontes, né? Que a gente sempre chamou de capitão, é um amigo e foi um cara que me ajudou, que me protegeu na época, porque eu sou natural de São Jerônimo e ele é natural de General Câmara, bem pertinho. Então, quando eu cheguei, ele me adotou e me protegeu, me ensinou, me mostrou muita coisa, porque eu era bem ingênuo, tinha chegado de fora, não tinha nenhuma malandragem, nada. E fui ajudado por ele, pelo Claudio Miro, pelo Valmir Louruz, pelo Sérgio Galocha, né? Eu tive vários que me ajudaram, muito. Tu começou lá na base do Inter mesmo? Eu já tinha 17 anos. Cheguei em agosto de 1968. E fez toda a carreira no Inter, né? Como jogador. Joguei no Internacional, eu machuquei, eu tinha 26 anos quando eu fiz uma segunda cirurgia já, no ano de 77, E nesse final de 77 eu fui declarado pelo DM do Internacional como inutilizado para o futebol. Porque a ciência naquela época não conseguia mexer com a lesão que eu tive. Eu tive, só para enrolar bem a língua de vocês, eu tive uma osteocondrite dissecante no côndito interno do fêmur. Nossa! Que foi, traduzindo, uma lesão de cartilagem, sem nunca ter machucado o meu joelho. Nunca tive lesão. Caramba! Alguma coisa deu errado em algum momento, ou numa pisada, ou numa entorse que parecia não ser nada.
eu tive esta lesão e, na época, o conhecimento da ciência não chegava nisso e não se tinha os aparelhos como tem hoje, né? Com que idade, mais ou menos, tu parou? 26. No auge, né? Nossa. No E auge. no próprio 26, em março de 78, eu comecei como treinador. Uhum. Então, as pessoas às Já vezes... saiu direto de jogador direto? para treinador. Foi direto. Eu Caramba. fiquei... Eu tinha contrato como atleta ainda. Uhum. E eu fiquei tentando uma recuperação, porque tinha mais uns meses de contrato. Todo mundo dizia que era impossível, mas eu não desistia, eu queria tentar, queria continuar sendo jogador. Uhum. Quando houve um problema e o presidente da época me disse, olha, toma conta durante uma semana aí até eu contratar um novo treinador. Como eu era presidente da Caixinha, era presidente da Associação dos Atletas, eu era metido, acabei do time que eu jogava, fiquei interinamente sendo treinador, que seria por uma semana. Essa uma semana ela se transformou em duas, porque o treinador, para ser contratado, no estado em que ele estava, ele tinha uma super decisão, mais 2 jogos. E nós aqui continuamos tendo vitórias. Quando ele foi liberado lá, que a gente já tinha jogado quase que 6 partidas e ganho as 6. E aí a direção ficou receosa em me tirar do interino e trazer o treinador. Eu pedi para ele, me tira porque eu vou ser jogador ainda, eu vou continuar jogando, nem que seja no interior. Porque eu não aspirava a nada, eu não tinha nem noção de como é que seria uma carreira como treinador. Sim. Apenas como eu, como atleta, eu me intrometia nas situações, ou seja, naquelas relações entre atletas, funcionários, comissões técnicas. Na época a gente tinha um grupo de liderança muito positivo e eu confesso que eu fazia parte. Tanto que nas lidas da Caixinha, teve o Tovar uma época, teve esse aqui, mas naquela época já era eu também. Né? Eles tinham saído e eu tinha tomado aquele espaço. E aí nós parei e pensei, mas o que eu faço agora? Né? Se eu quero continuar jogando, eu não posso ficar aqui como interino. E eles me disseram, não, fica até perder um jogo. Quando perder um jogo, a torcida não... Se a gente te tira agora, só ganhou, vai ficar ruim. Mas o primeiro que tu perder, a gente te tira e vem o treinador que a gente tem. Tá bom? Tá bom. Só que eu avisei os jogadores. Cheguei no vestiário e disse, olha, eu vou continuar aqui mais uns dias até vocês perderem. Quando perderem, eu vou sair e vai vir. E a resposta deles é assim, vai demorar. Fiquei 4 meses invicto, Pai, sem imagina. perder um jogo. E aí passei de treinador interino a realmente o treinador. Rescindi o meu contrato como atleta e fiz um contrato de trabalho. Na época não foi como treinador, foi como supervisor técnico. Porque eu já tinha os anos todos, desde 1968, registrados como empregado do Internacional. Mas a lei do futebol naquela época, ela não permitia a somatória de tempo em sequência para contratos de jogador. Era uma profissão que não era regulamentada e nem regularizada. O que fez bastante cosquinha na gente, como a gente diz, e fez a gente partir para a associação e para sindicatos para um dia reconhecer como foi, com a Lei Pelé depois, conquistada pelos 4 sindicatos de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 4 sindicatos foram os que conseguiram aquela lei, que levou o nome do Pelé pela grandeza dele, claro, né? Mas o Pelé, então, nunca teve envolvimento. Ele nunca só participou de nada. Eu sempre Cara, achei eu também. Pois é. Caramba, que loucura. Foi só o nome dele, porque o nome dele tinha peso. Aham, E claro. ele concordou na época. Sim. Era o Zé Mário, que era o presidente pelo Rio, o Piazza por Minas, o Dudu por São Paulo e eu aqui. E esses 4 foram os que batalharam, ajudados, é claro, pelos companheiros todos. Mas foi uma luta, né? E aí, como eu já estava dentro disso, eu sabia que para eu somar o tempo de serviço, como eu estava inutilizado e foi dentro do clube, para somar o tempo de serviço, quando eu assinasse esse contrato pós-rescisão de atleta, tinha que ser de funcionário.
porque aí eu teria direito a somar o tempo de serviço. Na época não tinha o tal do FGTS como tem hoje. Então, tu tinha a estabilidade a partir do 10º ano. E eu já tinha isso. Então, eu fiquei 7, 8 e metade de 7, 9 como treinador. Depois, na metade de 7, 9, veio o seu N. Andrade e eu fui para a atividade contratada, que era supervisão técnica. Em 80, aconteceu o fato que pouca gente sabe, mas eu era treinador, que eu era emprestado pelo Internacional para os outros times. Como eu era vinculado definitivamente ao Internacional, por ter mais de 10 anos de atividades somadas, o Inter me emprestava. Então, em 80, eu fui emprestado nos primeiros 6 meses para o Santa Cruz de Recife. Voltei de lá na metade do ano, fui emprestado para o Colorado do Paraná. Aí tive a sorte lá de fazer uma campanha muito boa. E 81, o Inter me emprestou para o Pinheiros, que virou o Paraná Clube junto com o Colorado agora depois. Se juntaram. Isso. E o Inter me emprestou em janeiro de 81. Só que o Inter contratou um treinador que não se deu bem aqui. Final de janeiro, o presidente do Inter da época liga e diz: teu empréstimo como treinador está cancelado, vem e assume aqui de novo. E isso aí foi indo, e eu acabei sendo treinador do Inter por 7 vezes, né?